últimos 10 anos, a obesidade no Brasil aumentou em 60%, seguindo o mais recente estudo do Ministério da Saúde. Hoje, quase 20% da população é considerada obesa, um índice que aí é bem alto, né, Thaís? Verdade, ó, Rafa. E a quantidade de pessoas que se submeteram a uma cirurgia de redução de estômago cresceu 40%. Por isso, hoje, vamos tirar todas as dúvidas sobre esse procedimento no Segunda na Medida. Dr. João Sucupira é cirurgião geral, especializado em cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Rafael. viu? Boa tarde, Thaís. Olha, você viu que eu já na cabeça ali chamando a matéria, eu já falei que chamam de cirurgia bariátrica, redução de estômago. Quais os nomes, assim, que se dá e, no fim das contas, acaba sendo o mesmo procedimento, mudando só a especificidade, então, na verdade, da cirurgia? Então, cirurgia bariátrica é um termo genérico, porque existem vários tipos de cirurgia e quem escolhe o tipo adequado é o cirurgião. Tá? Então, o nome genérico é cirurgia bariátrica, popularmente chama cirurgia de redução do estômago ou cirurgia da obesidade, tá certo? Eu já ouvi falar de alguns tipos, que colocam grampos. Sim. Ou faz o corte mesmo para reduzir. Tem um balão que a pessoa bota dentro. Explica pra gente assim, Então, o que é que tem hoje no mercado? O grampo é um material que você utiliza para fazer a selagem, para fechar o tecido. Porque se eu vou cortar o estômago, vai ficar alguma coisa aberta. Então, o grampo é uma forma de eu costurar aquilo ali, grosseiramente falando, tá? Na verdade, o balão é uma técnica por endoscopia, não é cirurgia, em que eu vou colocar um balão realmente dentro do estômago para ele dar a sensação de plenitude e esse paciente fica até 6 meses com esse balão, depois é retirado. Então, é um procedimento temporário, é para alguns casos selecionados de obesidade em menor grau. A cirurgia aí é para pacientes hoje, o CFM libera para pacientes com IMC acima de 35, que é o índice de massa corpórea. Entendi. Eu sei um pouquinho sobre esse assunto, na verdade, doutor, porque eu acompanhei uma amiga há muitos anos, eu acho que tem em média uns 10 anos, Perfeito. Onde ela queria realmente interesse em fazer, ela tentava emagrecer das mais diversas formas e não conseguia, de fato. Sei. E aí, os pais dela, inclusive médicos, diziam que ela estava, na verdade, tentando engordar para fazer a cirurgia. E eles não aconselhavam, ficavam naquela história, mas no fim das contas ela fez, eu inclusive acompanhei o fim, enfim, a cirurgia dela. Mas a minha pergunta é, quando é aconselhável e quando realmente não é? Você falou uma coisa importante, não se deve engordar para fazer a cirurgia, tá? Naturalmente, à medida que a idade avança, a tendência do ser humano é ganhar peso. Então, muitas vezes, aquele paciente que procura o cirurgião em certa altura da vida, com obesidade, que não é a cirúrgica, alguma hora ele, às vezes, chega nesse índice, tá? Mas não de forma intencional, tá certo? Na verdade, sempre que você vai ao consultório do médico que tem obesidade, você é convidado a perder peso. E o paciente que é cirúrgico, na verdade, ele já fez tratamentos clínicos, seja dieta, atividade física, às vezes usar medicamentos indicados por endocrinologista para perder o peso. Entendi. Então, é o paciente que já passou por isso e que não deu certo. Tem como colocar a imagem da Maiara, que daqui a pouco ela vai estar aqui no nosso programa. Você vai ver uma foto dela antes da cirurgia bariátrica, né? Olha aí, essa é a Maiara. Ela, na época, pesava 116 quilos, não é isso? Ela foi atendida pelo senhor Foi minha também? paciente. Foi, né? Então, ela vai contar a história daqui a pouco pra gente e também vai contar como foi todo o processo, porque é um processo que demora um pouco, né? Sim, Não é, claro. Vai fazer a cirurgia semana que vem, já está agendado, não é assim não, né? Essa cirurgia hoje é extremamente segura e esse paciente ele passa por várias avaliações antes da cirurgia ser indicada. Então, não é só chegar no consultório, dizer que quer operar e fazer a cirurgia. Isso aí é um processo que leva certo tempo para que a cirurgia tenha o máximo de efeitos positivos e que trate a saúde do paciente, porque essa cirurgia não é estética, é uma cirurgia para tratar a saúde. Que fique bem claro, né, doutor? Sim, com Eu, certeza. inclusive, quero abrir aqui, doutor, porque a gente iniciou o programa dizendo que o pessoal de casa podia participar, tá certo? Mandar pergunta, enfim, contar a historinha. E aí, a Roberta Gouveia perguntou o seguinte, a partir de que idade é recomendado a cirurgia? Ela falou aqui no nosso Instagram, tá, gente? Porque a gente postou uma foto, postou um vídeo, na verdade, explicando o que ia falar aqui no programa hoje e também tem a nossa interação pelo Facebook da TV, tá certo? TV Tambaú. E aí, ela perguntou aqui exatamente isso, a partir de
que idade é recomendado a cirurgia? Foi a Roberta Gouveia. Então, Roberta, inclusive, se for a que eu estou pensando, ela é nutricionista e trabalha com isso aí. É uma pessoa conhecida. É uma pessoa conhecida. Então, veja bem, normalmente a gente indica cirurgia na vida adulta, tá? Em raros casos, selecionados casos, a gente pode operar a partir dos 16 anos, mas isso não é o hábito, porque à medida que o indivíduo está na curva de crescimento, né, a gente prefere estabilizar o crescimento para poder ver que no final das contas ele vai ter aquele grau mesmo de gordura no corpo, enfim, porque à medida que a gente tem um estirão, tem muita gente que é adolescente e tem obesidade, e quando chega na vida adulta aquilo ali se estabiliza e não é mais necessário nenhum tratamento. Certo. Vai mandando tuas interações aí pelo facebook.com/TV Tambaú e também pelo Instagram da TV Tambaú, que é o @TV Tambaú. Será que a gente tem como mostrar pelo menos uma roupa dela ali? Vamos pegar? Posso pegar? Vocês trazem pra cá? Vamos pegar uma roupa da Mayra para vocês terem uma noção de como essa cirurgia é transformadora na vida de muitas pessoas. Enquanto isso, deixa eu só perguntar, na rede pública e na rede privada se faz essa cirurgia? Qual é o custo? Como é que funciona isso? Então, essa cirurgia se faz na rede pública, sim. O serviço que faz de forma rotineira aqui em João Pessoa é no Hospital Universitário, tá? Certo. E na rede privada também, o convênio cobre desde que o paciente tenha indicação cirúrgica e assim, a cirurgia seja indicada para tratamento de saúde. E na rede privada, quanto é que ela pode custar? Isso é muito variável, porque depende do cirurgião, tá? Cada cirurgião, ele cobra de acordo com o valor da equipe, do hospital que vai ser feito, tá certo? Entendi. Ok, Rafael, vamos ver. Seu pedido foi atendido. Dá uma cintura porque minha. como tá Aqui, pertinho, de longe a gente vê, funciona, ó. Ela perdeu uma pessoa inteira de peso. É um negócio sério. A história da Mayara vocês vão conhecer daqui a pouco. Como ela tá hoje, e eu tenho certeza que dá umas 2 calças, né, Mayara? Dá, né? Vamos fazer daqui suspense, a pouco. Entra, né, Eu vou deixar aqui. Mas vem cá, falando em roupa, tá certo?